Então vamos começar. Nós viemos aqui hoje para falar sobre fibromialgia. Ah, então quer dizer que hoje eu vou ser curado da fibromialgia? E aí, o que que você acha? A fibromialgia tem cura? Então eu queria chegar aqui e falar que tem cura, ainda não tem, mas tem controle. Sabe essas dores? Tem como diminuir. Esses picos de dores vão cessar. É isso que nós vamos falar aqui. Então, nós vamos conhecer um pouquinho da fibromialgia, né? Não vamos gastar muito tempo falando do problema, mas é bom a gente ter noção. Principalmente você que é homem e talvez a sua esposa tenha fibromialgia. E sabe o que acontece? Talvez você escute alguém falar assim: é frescura, porque não aparece, né? Ah, isso aí ela gosta de chamar atenção. Não, essa pessoa ela é muito irritada. Mas, gente, fibromialgia, enxaqueca e várias outras dores, dói todo dia, o dia todo. Como é que a pessoa vai ter um bom humor? Ela vai lutar contra o mau humor. Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu, a gente tem que compreender e tem que ajudar as pessoas, sendo compreensivo. Por isso que eu, como, assim, sinceramente, fibromialgia, enxaqueca, essas dores que eu todo dia, o dia todo, me comove muito. Então, preste atenção, tá? Para você, talvez você não tenha, mas pode ajudar alguém a ficar livre dessas dores. E eu vou fazer um elogio para você aqui. Se você conectou esse horário, organizou sua rotina para estar presente, então você quer ter mais saúde na sua vida. Isso é fato. Senão você não se esforçava tanto, né? Então, parabéns, viu? Não me apresentei, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Rômulo César, sou terapeuta, já tem 19 anos que eu ajudo as pessoas a buscar a saúde. Gosto muito de trabalhar alimentação, horários de alimentação, isso é importante. Atividade respiratória, gosto muito. Gosto de fazer o exame, né, que a pessoa manda para mim um fio de cabelo ou a unha, e a gente analisa ali, sabe, vê o que que tá faltando, o que que precisa. Eu gosto muito disso. Então eu atendo as pessoas, uma pessoa que te convidou e tem meu Instagram, tá? E é sempre assim, buscar saúde com dicas fáceis, mas eu gosto muito de entender o porquê. Por exemplo, todas as pessoas que você for perguntar, elas vão falar o quê? Que gosta, que saúde é importante. Então me explica por que que hoje está tendo um aumento das enfermidades. Não, a gente sabe que sempre adoecemos. Mas hoje a gente percebe pessoas novas, com 30, 40 anos, com problema de saúde. Faça aí um flashback aí. Volte aí na sua infância, quando você tinha 15, 18 anos. Você ouvia que a pessoa estava doente, ela estava lá para 65, 70 anos. Então, todos estão preocupados com a saúde, mas poucos realmente tomam atitudes para que a saúde ela seja preservada. Claro que com essa palestra aqui você não vai virar um X-Men, um super-homem, uma Mulher Maravilha, não, tá? Mas vai te ajudar bastante. Então vamos lá. Primeiro, tópico nosso, fibromialgia, certo? É uma síndrome comum na qual as pessoas têm como principal sintoma, olha aí, dores. Caramba, dores, sensibilidade nas articulações, músculo, tendões. Não é fácil. Fibromialgia causa, claro, né? A pessoa com dor desse jeito, ela vai dormir mal. Ela vai ter, se ela dorme mal, ela não tem energia durante o dia. Aí vai ter dor de cabeça, depressão, ansiedade, por aí vai. Fibromialgia também acreditam, né? Não tem assim algo certo, mas acreditam que a estimulação nervosa repetida faz com que o cérebro da pessoa mude. Essa mudança envolve um aumento anormal dos níveis de certas substâncias. E sabe o que que é interessante? A pessoa não está com dor, mas o cérebro fala: não, você tem dor aqui sim. E aí fica essa dor, é uma memória de dor. Vê se pode. Então vamos lá, tá no cérebro, tem alguma coisa ligada a cérebro, músculo, né? Agora vamos entender a questão do músculo. Rapidinho aqui, ó. Eu sei que você já conhece o seu músculo, mas olha que interessante. Os músculos são constituídos por células alongadas, em forma de fibras que se agrupam em feixes. Essas fibras musculares são ricas em proteínas contráteis que geram força. As fibras musculares contêm filamentos de miosina e actina, que são proteínas com capacidade de contração. Olha que interessante. O músculo tem 75% de água. E é importante
uma boa hidratação? Sim, por quê? Para o transporte de minerais que garantem o funcionamento do músculo, como o cálcio. Só que se tiver muito cálcio no músculo do coração, problema. Olha só como que é interessante as coisas, né? Então, muita gente faz reposição de cálcio, ótimo, tem que fazer porque está faltando, né? Mas talvez no dia a dia você tem tanto cálcio que vai dar problema. Nós vamos comentar sobre isso. Olha, a água é necessária para a nutrição do glicogênio muscular, que é responsável pela energia do corpo. Ué, água dá energia? Então, ó, a água te dá energia. Ninguém fala isso, né? Quando eu descobri isso, há muito tempo que eu estudei, eu falei, meu Deus, é água que dá energia. Mas vamos continuar. O glicogênio é nutrido por carboidratos e pela água. E para cada grama de glicogênio estão ligados 3 gramas de água. E no meio aquoso, que acontecem as reações enzimáticas necessárias para abastecer o músculo. Músculo, água, energia. Olha outro ponto aqui agora, ó. Veja só que interessante. A importância da hidratação atua no transporte de nutrientes e minerais que garante o funcionamento dos músculos, como o cálcio que nós vimos. Previne câimbras. Mas peraí, o cálcio tem a ver com câimbras? Muitas pessoas sofrem com câimbras e come o quê? Potássio, banana, 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 banana. E muitas pessoas comem muita banana e é ótimo. Eu gosto de banana demais. Banana prata, que é a que eu mais gosto. Eu acho que eu só como essa, para falar a verdade. Mas eu gosto muito de banana prata. E aí tem pessoas que também gostam muito de outros tipos de banana, mas a cãibra continua. Então talvez não seja só isso. Precisa de outro mineral para fazer o relaxamento. E hoje você vai aprender para você nunca mais ter câimbras. Vamos continuar. É importante para o correto funcionamento do sistema nervoso central, já mudou um pouco, que fornece energia e oxigênio para o recrutamento neuromotor durante atividades do seu dia a dia. Olha só, o músculo tem 70% de água. Agora o cérebro. 75. Tem lugares que fala que tem até 85% de água. Então vai ajudar no desempenho do cérebro. Por que que eu estou dizendo isso? No início nós vimos que o cérebro e o músculo, não é? E nós vimos que o cérebro ele tem uma memória de dor. Então vai guardando essas informações. Agora, olha que interessante sobre o cérebro. Garantir a oxigenação, isso é hidratação. Proteção contra danos. Então vamos falar aqui um pouquinho sobre isso aqui. Vamos tirar aqui, vamos olhar olho no olho. Tem muita gente que está com problema de memória. Tem muita gente que está com problema para dormir. Tem muita gente que não está tomando água do jeito certo. Lá na frente você pode desenvolver Alzheimer, entre outros problemas. Então você tem que dormir bem, você tem que se hidratar bem. Mas só que tem pessoas que fazem isso e os problemas continuam. Por que que a Ana melhorou? Então você vai ouvir daqui a pouquinho. Porque ela sempre tomou água. Ela não começou a tomar água agora, 3 anos para cá. Mas por que que ela melhorou? Primeiro, por essas informações que nós estamos vendo aqui, quão importante é a hidratação do jeito certo. Ó, mantém as funções cognitivas e emocionais do cérebro. Isso tudo é hidratação. Melhora a capacidade de concentração e memória. E melhora o desempenho nas atividades cerebrais, intestinais. Ué, é o nosso segundo cérebro, não é? Então, seu intestino tem que funcionar todo dia. Não funciona? Nós vamos falar aqui, nós vamos te ajudar. Agora aqui vou trazer uma novidade para você. O hidrogênio. Será que vai te ajudar? Olha que interessante você ter uma água hidrogenada, uma água com esse H mais sobrando. E eu vou te explicar como que você vai ter isso também, ó. Vai ajudar a reduzir a inflamação. Hoje o nosso corpo vive inflamado. É um terreno fértil para problema de saúde. E o estresse oxidativo, os radicais livres. Se você vai na academia e faz atividade física, você vai ter liberação de radicais livres. Se você fica em casa, você vai ter liberação de radicais livres. Se você respira, você tem introdução de radicais livres, alimentação. E o radical livre, que poucas pessoas falam,
Levaria aqui um ano, uma hora só para te explicar sobre radical livre, mas ele é uma ferrugem que está corroendo a gente por dentro. Ele está envelhecendo a gente de forma precoce. Tá aí um dos problemas porque a gente envelhece. O radical livre vai lá e vai lá no seu pâncreas. Aí começa a envelhecer o pâncreas, você tem diabetes mais cedo. Envelhece lá outro órgão, a próstata, e você vai ter problema de próstata. Então, o radical livre, ele é importante, mas o excesso que hoje tem no nosso dia a dia está fazendo com que nós tenhamos dores crônicas, condições inflamatórias e envelhecimento precoce. E além disso, o H+, ele vai atuar diretamente nas células. Ele vai reduzir. Então, o bisturi não vai nas células, mas uma água adequada e apropriada, ele vai lá no íntimo, lá no núcleo celular. E aí nós vamos ver como ter uma água com esse H+. Mas será que tudo isso é bom? Vamos conversar com a Ana? Ô Ana, primeiramente, muito obrigado, que eu sei que você hoje correu muito para estar aqui. O pessoal tem sempre uma rotina muito pesada, então muito obrigado, Ana. Fico feliz que você tenha aceitado o convite. E me conta aqui qual cidade que você está falando? Boa noite, Rômulo. Boa noite a todos, né? Eu moro em Itatiaia, Rio de Janeiro, como você mesmo falou, cidade do interior, né? Então dá uma ventania, dá problema. Meu filho até está roteando a internet do celular dele para eu poder estar falando aqui, né? Qual o nome do seu Mas, filho? Carlos, Carlos. mesmo nome do meu esposo. Muito obrigado, Carlos, pela ajuda aí. Fica aqui, nosso muito obrigado, viu? Ô, Ana, então vamos começar aqui, falar um pouquinho, né? Conta aí como que estava a sua vida antes. Não estava fácil, né? Mais ou menos 15 anos atrás, eu fui diagnosticada primeiro com hérnia de disco. Então, já tinha uma qualidade de vida ruim devido às hérnias de disco, né? Travava muito, sabe? E já comecei a tomar remédio, né? Desde 15 anos atrás. Mas, tudo bem, se eu não fizesse esforço, não travava e estava tudo bem. Mas, infelizmente, 10 anos atrás, eu perdi a minha mãe e alguns meses depois que eu perdi a minha mãe, eu fui diagnosticada com fibromialgia. Aí realmente piorou, né? Porque eram muitas dores, sabe? Muitas dores, assim. Na época, eu achei até que eu estava com chikungunya, né? Então, porque as dores, né, eram muito parecidas com chikungunya, só que eu fui na reumatologista e aí veio o diagnóstico, infelizmente, de fibromialgia, né? É, e foi acumulando, né? Veio a fibromialgia. E é interessante essa questão, pessoal, porque muitas vezes, quer dizer, todas as vezes, a gente tem um problema, a gente vai no médico e tem que ir mesmo, viu? Fazer exames, ir no médico, o médico vai dar uma receitinha. E isso você fez, né, Ana? Você foi ao médico, teve o diagnóstico e procurou remédios. Mas teve mais algum problema, Ana? Exatamente, né? Primeiro, esses remédios, né, que eu fiquei tomando durante alguns anos, e não foi o médico só, eu passei por vários médicos, e cada um dava um remédio mais forte, né? E aí, o que que acontecia, né? Esses remédios, eles prejudicavam a minha saúde. Por quê? Porque eu comecei a ter mais problemas de saúde, ou seja, né, os remédios mexeram com o meu metabolismo, eu não conseguia, né, ter um intestino bom, eu parei, né, principalmente com o intestino, ficou muito ruim. Os remédios me davam, assim, muito problema na secura na boca e também dormência, né, na língua. Então, foi acarretando um monte de problema. Eu com remédio, e aí vinham as dores, né? E é interessante, Romo, interessante não, é ruim, né? Que as dores, que eu não ficava tomando remédio durante muito tempo, porque ele prejudicava muito a minha saúde, então eu tinha que parar. Quando eu parava, vinham as dores. E a fibromialgia, quem tem sabe que quando a gente deita, parece que o corpo relaxa, como você falou, né? Que vem do músculo, e aí dói mais. Aí o pessoal fala, você não gosta de dormir, não é que eu não gosto de dormir, é que não é bom dormir com dor, né? Então era muito ruim. Quando eu deitava, o corpo relaxava e doía mais ainda.
E aí era uma coisa, assim, tão impressionante que meu esposo, às vezes, não conseguia colocar a mão em cima de mim, né, porque ficava muito dolorido, né. Então a gente não consegue dormir, não consegue virar na cama, sabe. Então são dores, assim, realmente muito forte. E aí, né, eu com esses problemas acarretaram outros problemas também na minha saúde. Olha só, Ana, o comentário aqui da Priscila. A fibromialgia é uma dor. Deixa eu só ler aqui, ó. Que me deixa sem alegria no escuro. Olha, por isso que eu falei no início, sabe? Me comove muito as pessoas que têm fibromialgia. Então, intestino, você chegava a ficar 1, 2 dias sem ir no banheiro, Ana? 5, 6 dias sem ir ao banheiro, 5, 6 dias. 5 a 7 dias sem ir ao banheiro. Olha só. 6, 7 dias. Dores. Dores insuportáveis, assim, sabe, horrível. Eu sempre falava para as pessoas, é interessante que ela falava assim, é porque eu vivo, né, muito alegre, então as pessoas acham assim: "Ah, você não está sentindo nada", não é, né, assim, eu não posso parar por causa das minhas dores. Então, assim, quando as pessoas chegavam para mim e falavam assim: "Você está com dor?", eu falei: "Não, acho que eu estou tendo dengue", sabe, porque é uma coisa assim, você não sabe se você está com dengue, com chikungunya, com, né, porque dói o corpo todo, né, então é como se a gente fosse ficar com resfriado muito forte sempre, né, aquele resfriado muito forte. Então, olha só, como é triste, entendeu? Você, marido que está aqui, preste atenção, ó. A esposa que tem fibromialgia realmente merece um pouco mais de atenção, vamos dizer assim. Mas vamos resumir aqui, ó. Fibromialgia, intestino preso, mais algum problema? Cabeça constante, dor nas articulações, sabe. E você citou aí uma coisa, que é a cãibra, né. Então, sabe, eu sentia muita cãibra também, né, porque parece que a perna, né, ela não consegue funcionar muito bem, né. A gente perde um pouco da locomoção, né, quando a gente vai se locomover, por causa das dores, né, a gente sente essa dificuldade. Então eu tinha muitas cãibras também. E a coluna? A coluna não, e tinha que trabalhar, a coluna continua no dia, né. Então realmente e os remédios ressecam a gente, então prejudicava também a coluna também. Então, olha só, começou. Você lembra qual foi o primeiro problema, Ana, que começou? É, o primeiro problema, na verdade, foi a hernia de disco, que eu fui diagnosticada. Hérnia de disco, aí fez fibromialgia, não dorme direito, né? Claro, não vai ter disposição, até o marido é prejudicado. Vou fazer um parênteses aqui, lembrei que agora. Teve uma família que eu ajudei a mãe, igual você, a recuperar da fibromialgia, a não ter dores, né? Aí um dia eu estava num evento, a família toda veio na minha direção. Eu falei, meu Deus do céu, o marido vai falar que o negócio está resolvendo. A gente fica assim, a família inteira. E aí eles vieram agradecer que finalmente eles estavam tendo a esposa de volta, a mãe de volta. E o que mais eu lembro dessa conversa foi o garotinho, que era o caçulinha, que ele falou assim: minha mãe tá tão boazinha, que ele é mineiro. Então isso para mim, eu falei, caramba, é uma missão mesmo, proporcionar saúde e qualidade de vida para as pessoas. Então vamos lá. Hernia de disco, fibromialgia, intestino, falta de sono, Dor de falta de cabeça, disposição, né? Intensa. é, Então, dor de cabeça isso também. isso era a sua vida. E exatamente, até 3 anos atrás. Quando você conheceu esse projeto, porque aqui a gente tem convidados, você ficou com o pé atrás? Você acreditou? Como é que foi, Ana? Você falou, não, eu quero esse negócio ou não? Como é que foi? Então, quando uma amiga me ofereceu, né, o projeto, é claro, né, a gente é simples demais para ser verdade. Então eu e meu esposo, a gente não acreditou. Não acreditou porque, né, falou assim: "É simples demais, então vai resolver", sabe. Aí, mas como ele, né, assim, sempre quer fazer qualquer coisa para que melhore as minhas dores, Ê, ele falou: maridão! Vamos arriscar, né, vamos arriscar e vamos, né, começar a tomar o projeto". Enfim, começamos a tomar o projeto, há 3 Pa- anos atrás. Há 3 anos, ou seja, pessoal, é isso que eu quero você, que é o nosso convidado, e talvez você está falando, eu tenho isso, tenho aquilo. E assim, você procura alternativa e tem que procurar médicos, farmácias, como eu já disse, remédios, fazer exame e tudo.
Mas olha só o todos. que que é o conhecimento e investir realmente na saúde, não mais na doença. De 3 anos para cá, ela envelheceu 3 anos. Então ela deveria estar pior, porque não era acumulando os problemas. Vamos ver como é que ela está hoje. Conta para nós, Ana, de 3 anos para cá. Você falou aí de remédio, né? Eu esqueci até de citar aqui que o nosso gasto mensal era mais de R$ 500 com remédios, sabe? Mais de R$ 500 com remédios que não resolviam, né? Amenizava um pouco, aí quando, que eu te falei, né? Quando piorava a minha condição, parava com remédio e procurava outro médico, né? Como se mudasse de médico iria resolver o problema. E aí, comecei a fazer o uso do projeto. Então, eu vou te falar assim, 7 dias, né? Usando o projeto. Eu senti uma melhora de 80% nas dores. Foi uma coisa assim inacreditável. Realmente, comecei, né, a tomar de forma correta. Até hoje eu tomo de forma correta, tá? E eu faço uso de forma correta. E assim, de lá para cá, foi melhorando gradativamente. Então, a minha primeira coisa foram as minhas dores, né? Elas melhoraram assim muito, né? 80% melhoraram as minhas dores. Não vou te falar que às vezes sinto uma dorzinha ou outra, né? Porque a nossa vida, essa doença, ela vem muito do emocional. Então, às vezes, né? Sinto uma dorzinha, mas nada comparado ao que era. Não tenho mais o pico da fibromialgia, não tenho mais cãibra, não tenho intestino preso, meu intestino funciona maravilhosamente, sabe? Desde 3 anos para cá, inacreditável. Então, meu intestino, assim, né, funciona muito bem, sabe? Tenho sono, né? E agora, o mais legal de tudo é que meu esposo me abraça para dormir, entendeu? Ele gosta muito desse negócio, né, de poder me abraçar para dormir, porque eu não conseguia, né, e hoje, assim, né, ele me abraça e é muito, muito legal, sabe, você deitar e não sentir o pico da dor quando você deita, Que né, é bom. inacreditável. A qualidade de vida melhora, assim, muito, muito mesmo. Olha só, hein? Uma coisa que parece simples, um abraço doía. E um abraço nunca deve doer, né? Tem que ser reconfortante. Então, o Carlos é meu amigo. Eu tenho certeza que o Carlos é meu amigo, porque ali, economizando na farmácia, agora ele tem uma esposa que ele pode abraçar. Alegre você sempre foi, porque você sempre encarou isso de cabeça erguida, né? Mas agora você tem alegria, que bom, viu? Um forte abraço para esse maridão. Não conheço ele, mas assim, pessoalmente, né? Mas fica aqui minha admiração por ele registrado, viu? Que é assim que a gente tem que ser, né? Amar a esposa. Ô, Ana, mas e a coluna? Não senti mais. Há 3 anos que eu não travo mais da coluna. Às vezes eu até esqueço que eu tenho hernia de disco. Eu só sei porque eu tenho comprovado nos remédios, né? Nos exames. E meu médico, né, que eu ia, o neuro, ele me deu alta. Ele falou, né, que a minha coluna tá ótima. As hérnias continuam lá, tá? Não sai, não tem cura, não tem jeito. Mas assim, né, eu tô com uma qualidade de vida como se tivesse lubrificada, né? Eu não sinto mais as dores que eu sentia na coluna. Claro que eu não vou poder pegar nada pesado, né? Que senão vai arrebentar minha coluna. Mas assim, tranquilo, né? Se eu quiser fazer qualquer atividade em casa, leve, eu posso fazer. Antigamente eu não podia. Eu não podia pegar numa vassoura, né? Hoje, realmente, se eu quiser fazer qualquer coisa, eu posso fazer leve, né? Não sinto dor na coluna, tanto é que eu viajo muito e viagem em ônibus, para quem tem hernia de disco sabe, né, até mesmo de carro, longos períodos dói, né, e eu não sinto nada, 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 nada. Não sinto mais nada na coluna. Olha, Ana, que notícias boas, né? Então é o que eu falo, envelhecer a gente vai, né, Ana? Mas é com qualidade de vida, a gente merece isso, a família merece, né? Ô, Ana, falando em família, escuta agora, pessoal. Eu vou deixar o esposo, né, o seu marido, para a gente falar um pouquinho mais para frente, mas conta do seu pai. Olha que interessante o que que é investir na saúde. Conta aí a experiência do seu pai com esse projeto, por favor, Ana. A experiência do meu pai é até interessante, né, porque meu pai tem 95 anos. Quando foi em fevereiro, ele me ligou e ele estava em casa, sem poder andar. Eu fui lá buscar ele, ele hoje mora aqui comigo.
Ele veio sem andar para aqui para casa, sabe, com as pernas muito fracas e uma artrose muito violenta no joelho. E ele veio para cá e aí ele começou a fazer o uso da água, né. Então ele está usando o projeto, né, ele é até bem rigoroso com o projeto. Por quê? Porque quando ele começou a fazer o uso da água, ele foi melhorando, o joelho dele foi melhorando, sabe, o intestino dele, tem uma ideia, ele ficou até internado com fezes retida, a fezes dele criou um bolo, né, e tudo. Hoje não, hoje ele consegue, né, ir ao banheiro normalmente, e ele, assim, ele toma a água do projeto direitinho, sabe, tá andando perfeitamente, toma o banho dele sozinho, né, e tem 95 anos e tá fazendo tudo assim, sabe, não sente mais a dor que sentia no joelho, não sente mais. E isso é de fevereiro, né, Olha ele só. Como é o nome começou do a seu fazer o pai? uso. Seu José. Senhor José, 95 anos, achando que, ah, não, é porque eu tô velho, é assim mesmo, eu tô quase 100 anos. Não é não, a gente realmente, né, não tem como a vida, a gente vai falecer. Mas é envelhecer com saúde, gente. É isso que a gente tem que procurar. Eu faço uso há 19 anos, não é porque eu tive problema de saúde. Eu tento evitar o problema de saúde. Eu quero viver 95 anos bem. Eu faço musculação, porque tem que fazer musculação, viu, pessoal? Como bem, né? Lógico, tudo isso, mas a hidratação é importante. Um abração aí pro seu pai. Que bom que ele faz certinho todo dia, né? A filha e o pai, né? Então, beleza. Agora vamos falar do Carlos, o maridão. Como que esse projeto ajudou o Carlos? Meu esposo, há muitos anos, ele tem depressão profunda, né? Então, assim, isso prejudicava muito a vida dele, né? Até mesmo no trabalho, né? Teve uma vez que ele teve que sair do trabalho por causa da depressão. Então, era muito, muito ruim, sabe? Depressão, tomava remédios, assim, fortíssimos também, sabe? Então, ele achava que nunca ia poder melhorar a depressão dele, porque nem o médico, conseguiu, né, fazer com que melhorasse. Ele tomava muitos remédios, nem os re com os remédios ele melhorava, ficava dopado, mas não melhorava. E assim, ele começou a tomar junto comigo, né, em setembro, a gente começou o projeto em setembro de 2022. E assim, quando foi em janeiro, ele sentiu que estava melhorando. E aí ele decidiu parar de ir com os remédios, né, com os ansiolíticos. E ele foi parando. Ele foi parando, foi parando, foi parando, né? E hoje ele não toma nenhum remédio mais para depressão. Que bênção, que maravilha. Mas ele faz mais ou menos ou todo dia ele faz certo? Todo dia. Todo dia faz certo, leva para o trabalho, né, leva água para o trabalho, toma a quantidade direitinho, sabe, todos os dias, faz certinho, tudo Ô, certinho. Ana, que maravilha. Pessoal, antes de despedir da Ana aqui, deixa eu só. Você viu que a Ana, com 5, 7 dias, ela já teve resultado? Até teve uma pessoa aqui que falou assim, escreveu que ontem a pessoa começou a tomar água e essa noite, né, de ontem para hoje, já dormiu bem. Então tem um organismo que realmente responde rápido. Mas você viu o esposo? Em janeiro, então levou alguns meses. O que a gente tem que pensar então é fazer todo dia certo. Esse é o nosso foco. Fazer o que eu vou apresentar aqui para você, que é nosso convidado, todo dia certo. E aí os resultados vão aparecer no seu tempo. Tem organismo que é assim, tem organismo que leva um pouquinho mais de tempo. O que a gente precisa é a persistência, né? Fazer do jeito certo. Mas tomar água, você já toma, né? Você só vai entender aqui como melhorar. Ô, Ana, muito obrigado. Fiquei muito feliz aí, viu? A família toda empenhou para você participar aqui. Valeu o esforço, muito obrigado e parabéns. Foi um excelente depoimento, viu? Obrigada a você, Rômulo. É muito bom a gente poder, né, compartilhar isso, por quê? Porque é uma coisa que a gente está vivendo, né? Eu estou vivendo isso. Como você falou, a gente vai envelhecer, todos nós vamos envelhecer, mas com qualidade de vida, né? É isso que eu falo para as pessoas. Experimenta, experimenta de forma correta, né? Para você ter uma qualidade de vida. E assim, é tudo, tudo melhora, tudo. A minha filha também não citei, tá?
Esqueci até da minha filha aqui, né? Mas vou falar que a minha filha, ela tinha problema renal sério. Ela teve duas crises renais, tá? Seríssimas. E ela está fazendo uso da água correta. Ela está aqui até vendo, né, essa live. E ela está fazendo o uso da água correta, Amanda, minha filha. E assim, hoje ela falou assim, mãe, tudo tá melhor em mim, mãe. Meu cabelo, minha unha, tá tudo melhor. Então, a gente trata de dentro para fora, né? Então, é muito, muito gostoso isso, muito bom, Que muito bom. legal, Obrigada, Ana. Que bom, viu? obrigada a você pelo convite, né? Muito obrigada, tá bom? Ô, Ana, a gente que agradece. Eu, particularmente, fico muito feliz, né? Quando você ouviu a primeira vez, foi eu que fiz a palestra ou não? Foi você, setembro de dois mil e vinte e Aí, ó, dois, foi mais uma você. pessoa que eu abri a... Ó, quero agradecer o Carlos Pai, porque mesmo não acreditando, né? Ele falou, vamos fazer. Parabéns, viu, Carlos? Que mente boa. Continua assim, meu querido. Fazendo para sua família, ela merece. Parabéns a Ana, viu? Por ser essa esposa que, apesar dos problemas, continua perseverando e agora tem uma vida muito melhor sem dor. Parabéns, muito obrigado. Carlos Filho, eu acho que você não tinha nenhum problema, né, garoto? Deve ser um garoto, mas é muito inteligente, roteou e nos ajudou aqui. E Amanda, um forte abraço, viu, querida? Obrigado. Que bom, né, que você não tem mais problema renal, que isso aí é um alívio muito grande. Então, valeu, muito obrigado, viu, Ana? Obrigada a você. Valeu. Então, pessoal, é muito bom. Você entende por que que toda terça-feira eu tô aqui? É muito legal, é muito bom fazer parte da solução. E esse projeto é um projeto de saúde familiar. Todos na sua casa, inclusive os animaizinhos, viu? Caramba, eu vi aqui uns comentários que eu fico tentando, né, ler. O pessoal falando da fibromialgia, que perde a qualidade de vida. Outra pessoa falou da hérnia de disco aqui, que melhorou também. Quer ver? Ó, a Maria Medeiros, eu também melhorei muito as minhas dores da hérnia de disco. Caramba, eu, nossa vida, eu fiquei muito feliz aqui. Tô empolgado com o depoimento da Ana, mas vamos lá, né? Vamos focar aqui que a gente precisa entender por quê, né? Por quê? Isso é muito importante. Por que que ela melhorou? Então vamos continuar aqui compartilhando aqui os nossos slides aqui, né? E nós vamos entender por quê. Ó, deixa eu te explicar aqui o porquê que a água passou a fazer o por que que a água passou a fazer todo esse bem para ela? É isso que a gente tem que entender aqui, ó. Eu não vou falar 0800 e também não vou falar link para você comprar. Não é esse o objetivo. Esses dois dispositivos aqui, ó, esse aqui dura a vida toda. Imagina, você nunca troca a vida inteira. Esse outro libera os minerais e essa liberação de minerais que vai alimentar o nosso corpo. Mas agora nós vamos entender tudo isso. Não vai alterar o gosto da água, tá? Não vai mudar a cor da água, mas ela passa a ser eficiente. Porque seja sincero, hoje a água ela ficou limitada a matar sede. Se eu falar assim, Claudenir, tá com sede? Você aceita água? Aceito. Ah, você aceita? Não, não tô com sede. Então a gente acha que água é para matar sede, mas ela é o principal coadjuvante. 70% do nosso corpo é água. Não tem contraindicação para idoso, criança, todos podem usar, até os cachorrinhos. O passarinho, eu já contei do passarinho aqui, eu já ajudei muito passarinho, que não nasce pena. Umas maritaca feia que eu já encontrei na minha vida. Despenada, né? A maritaca é tão bonita, o papagaio, né? Despenada. Dá água pro papagaio, borrifa, você vai ver que vai melhorar. Melhora o cabelo, a pele. Caramba, a pele, a maior parte da pele é água também. Aí você não pode riscar a pele, que não vai ficar aquele risco, não. Sabe, de trincado. Então, vai melhorar tudo. Mas vamos entender por quê. Isso que é o mais importante, entender o porquê. Eu gosto muito dessa parte aqui, ó. Então, vamos lá. A água é H2O, certo? Tá vendo que aqui há uma dissociação? Aqui tá o segredo. Aí forma OH- e H+. E os íons de hidroxila, eles são voláteis. Então, quanto mais minerais eu tenho na água, melhor. Porque vai reagir aqui, sabe o que que vai formar? Ó, hidróxidos alcalinos. Então, não é água alcalina, é a água alcalinizante.
Talvez você que tem a mania de comprar água só pelo pH, ótimo, eu não tenho nada contra. A água tem que ter um pH levemente alcalino mesmo. Só que muitas vezes no Brasil, se você olhar o rótulo, tá lá muito sódio e muito bicarbonato de sódio. Aí é claro que a água vai ter pH, mas a sua pressão vai levar, vai embora também. Então, muito cuidado com isso. Agora, você pode ter a água que você tem em casa, pode ser um filtro que você usar. Você coloca esses dois dispositivos, vai fazer isso aqui na água. Então, ó, hidróxido alcalino de cálcio e magnésio. O que que isso vai fazer? Vai limpar os seus rins, por exemplo. Você nunca mais vai ter pedra nos rins. Porque a pedra no rim, o cálculo que é formado ali, é, acontece, não é porque tem muito cálcio. Na nossa alimentação tem muito cálcio, mas não é esse o motivo. O problema é falta do magnésio. O magnésio, ele segura o cálcio na pessoa que precisa. Hérnia de disco, resolveu o problema. Segurou. Entendeu? Agora, tem muito cálculo, tem muito cálcio no meu corpo. Ele libera o cálcio, então ele controla esse cálcio. Lembra que eu falei que pode endurecer a veia do seu coração? Não vai mais acontecer, vai relaxar a musculatura, não vai ter mais cãibra. Lembra que as cãibras, eu falei, você toma vitamina D, desculpa, você come banana para ter o potássio, ou vitamina D também, né? Só que aí você não tem o magnésio, que é o que libera aqui, ó. Você precisa desse mineral para relaxar a musculatura. Então, ó, já controlamos o cálcio e combatemos, sabe o quê? A acidez. Você tem aí refluxo? Ou ninguém merece ter um refluxo, queimação. É muito bom alimentar, né? Mas aí você fica com refluxo. Claro que você não vai comer um pratão na hora de dormir, né? Mas se você levar uma vida equilibrada, você nunca mais tem refluxo. Eu tinha um leve queimação com pão de queijo. Pensa, um mineiro com queimação com pão de queijo era muito triste. Resolvi, continuo comendo meu pão de queijo. Até mais, né? E outra coisa que nós vimos aqui é cãibras, acúmulo de cálcio. Os rins, ele tem os ductos renais, né? Filtros que precisam ser limpos. Como essa água ela está extremamente leve, eu vou mostrar daqui a pouco a comprovação científica, ela vai limpar os ductos renais. Então você lembra que a Ana falou que a filha dela estava com problema renal e resolveu? Tá aí a explicação. Limpou os ductos renais. Os rins ficam mais eficientes. Sabe onde vai impactar? Lá no fígado. Olha que interessante. É muita informação, eu sei, né? Mas é assim mesmo, a gente não tem muito tempo, então vamos comentar, continuar aqui. Muita gente toma vitaminas, mas aí o fígado não está muito eficiente. Aí você precisa que o fígado fique eficiente. Aí a água vai te ajudar, vai limpar o seu fígado e ele regenera muito rápido. Então, se você tem gordura no fígado, vai embora, tá? 45 dias fazendo certinho, você pode repetir o exame e não vai ter mais gordura no fígado. Olha só, em que pode dar muitos problemas, chegando até um câncer, tá? Então, tudo que é problemas relacionado ao aumento do cálcio, diminuição do cálcio, esse projeto vai igualar, vai limpar para quem tem o excesso e vai reter. Queimação, gastrite, refluxo, da mesma forma. Claro que eu precisaria de uma palestra para te explicar como é triste a pessoa que tem acidez, porque ela está ali a um passo de desenvolver o câncer, que é o primeiro passo para ter câncer, é um ambiente ácido, tá? Então, muito cuidado com esse negócio de acidez aí no seu corpo, a sua alimentação, tá? A pessoa falou aqui sobre a esclerose lateral amiotrófica, também não tem cura, mas é uma doença degenerativa, não é? Espera aí então que você vai entender um pouco sobre como esse projeto vai ajudar daqui a pouquinho. Então vamos lá. Já explicamos essa parte aqui. É uma água que vai alcalinizar o seu corpo, não é água alcalina, beleza? Agora vamos continuar aqui, ó. Esse aqui que é o pulo do gato. O H+ que sobra vai combater o excesso de radicais livres. Sabe o que que vai acontecer? Você só vai mais ao banheiro fazer xixi, porque forma H2O. Então vamos lá, o que que é o radical livre? Ele vai corroendo. Então qualquer doença degenerativa ganha força num ambiente sujo.
Se eu combato o excesso de radicais livres, o organismo faz mais ou menos assim, ó. Ele não precisa mais ficar produzindo células, porque o radical livre mata uma célula e tem que fazer outra. Ele acaba de fazer, tem um radical livre e mata. Então agora ele dá uma vai produzir células no momento certo mesmo. Então ele passa a cuidar de outras questões dentro do seu organismo. Então, pessoas que têm mal de Alzheimer, a pessoa vai ter uma qualidade de vida melhor. Não é que vai, né? Mas ela vai lembrar de coisas, vai ter uma vida mais equilibrada e beneficia a família toda. Mal de Parkinson, da mesma forma. Então, a esclerose lateral amiotrófica, da mesma forma. Qualquer doença degenerativa, ela estaciona. E é tão interessante que eu já gravei depoimentos aqui de pessoas que têm esse e outros problemas e tiveram uma melhora. Então, vamos supor, o médico fala, daqui 6 meses você vai estar na cadeira de roda. A pessoa vai daqui um ano e meio para a cadeira de roda, e mesmo assim continua se alimentando, não engasga, faz as atividades dela. Então é isso, mesmo com uma doença grave, que judia bastante, a pessoa pode ter uma qualidade de vida, porque os radicais livres que faz essa aceleração, eles vão ser contidos. Não é que vai acabar com todos, lembra disso. Mas o excesso de radicais livres vai ser combatido se o organismo vai respirar. A acidez, a água vai controlar. Aí você resolve as duas raízes de qualquer problema de saúde. Onde você ouviu isso? Comigo. Ninguém fala isso. Eu não entendo por que, que o médico. Por que, que as pessoas não comentam isso? Em qualquer área. Acidez e excesso de radicais livres. 99% dos problemas de saúde, meu pessoal, minhas pessoas que estão me ouvindo, estão ligados direto ou indiretamente ao radical livre e à acidez. O que que esse projeto faz? Combate a acidez e o excesso de radicais livres. Está aí a Ana para provar. Tantos comentários que nós temos aí já no YouTube sobre as melhoras. O pessoal está me mandando os parabéns pro seu esposo, viu? Carlos, a galera gostou. Isso aí, Carlos. Tem que ser marido que faz parte da solução. A Marlete falou que melhorou problemas na coluna, osteoporose, sinusite. Ah, deixa eu falar um problema aqui que a pessoa me mandou: asma. Ó, tem gente que usa bombinha, né? Nunca mais você vai usar bombinha. Vai dilatar. Então, o projeto nosso vai dilatar, você vai ter uma respiração muito melhor. Mas vamos voltar aqui para fibromialgia, né? Vamos continuar aqui. Lembra do H+. Ele vai combater o excesso de radicais livres, mas tem a memória da dor. Então vamos ver agora como que nós vamos fazer essa questão, resolver essa questão, tá? Olha só, a maior parte do corpo é formado por água. Aqui está o núcleo celular, não tem cirurgia, pessoal, que chega aí no núcleo celular. Precisa de um microscópio para você ver umas células. Então você imagina a boquinha, o orifício por onde a água entra. Esse orifício que está aí marcado, circulado, é para entrar uma molécula de água por vez. E o que que tem na molécula de água? Tá aqui, ó, nutrientes, hidrogênio e oxigênio. Então nós já vimos que aquela água houve uma dissociação, mas sabe o que é interessante? A água normal, que é o que a Ana bebia, você, eu também bebia há 20 anos atrás, ela parada vai formando cluster. Aí você toma água e ela não é eficiente, por isso que a água ficou limitada a matar sede, porque ela está parada, filtrada. E é até bom, né? A gente ter água em casa, não precisa ir lá no rio. Só que a água parada, olha só, forma o cluster, que é uma molécula sendo grudada na outra, e você vai tomar. Aí você não tem poucos nutrientes, hidrogênio entrando muito pouco e oxigênio. Então, o seu organismo tá sujo. O núcleo celular precisa da água para limpar, para levar esse lixo celular para a corrente sanguínea. Olha só esse dispositivo que eu mostrei para você que dura a vida toda. Olha lá o que que ele vai fazer. A água sua tá parada no filtro, certo? Mas olha só, quebrou os clusters, quebrou, voltou a ficar uma molécula, uma água extremamente leve, olha só, mais água entrando no organismo. Mas olha só, tá aqui a prova, dureza da água, 9,9. Olha depois de uma hora, 1,5. Ou seja, uma água pesada
passou para uma água extremamente leve, 6 vezes mais leve. Aí eu te pergunto, como é que a gente pode provar? Você não viu lá saindo de 9,9 para 1,5? Aquilo ali é um comprovante do Falcon Bauer. É o melhor centro de controle de qualidade no Brasil. Ele é alemão, tem uma sede aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e ele pegou esse dispositivo e falou: será que é verdade o que esse mineiro está falando? E aí a água comprovou que a água fica 6 vezes mais leve. Viu por que que a Ana melhorou? Ela não alterou a rotina dela. A água a gente já toma. Só que agora a água ficou 6 vezes mais eficiente. É a melhor suplementação que existe. Ah, falando do intestino aqui, que a Micarla falou que do intestino. Lembra que a Ana tinha um intestino preso? O nosso intestino, ele precisa de uma água leve para que o bolo fecal fique pastoso, para que tenha o trânsito intestinal. Então agora a água fica 6 vezes mais leve, vai ser mais eficiente e você vai ao banheiro todos os dias. Olha que interessante. Então a água ela é extremamente importante até para os movimentos peristálticos do intestino acontecer, tá? Então o Instituto Falcon-Bauer comprovou, tá? Que a água fica extremamente leve. Outra informação que quase ninguém fala: desnutrição muda a fluidez do sangue, a desidratação, desculpa, interferindo em quê? No transporte de nutrientes e oxigênio. Lembra que a musculatura precisa disso? Agora, olha só, quando você tem uma hidratação, você vai fazer com que a imunoglobulina, que é o principal anticorpo do seu sistema de defesa contra infecções, fique funcionando bem. Essa semana eu falei com uma pessoa que vai fazer uma dosagem de vitamina D. Ótimo. Só que sem esse magnésio, sem esse mineral tão importante, a vitamina D é boa, mas ela fica meio perdida. Ele guia. Além disso, quando você toma água extremamente eficiente, vai funcionar o principal anticorpo contra infecções. Essa doutora explicou que a falta de hidratação atrapalha o seu sistema imunológico. Até quem tem doença autoimune, que entre aspas, né, a fibromialgia ainda não é 100% unânime, mas vai melhorar. Mas vamos entender um pouco mais sobre a questão da fibromialgia. Olha só. Todos os pacientes apresentam deficiência severa de magnésio. Todos, todos os pacientes, tá? Inclusive tem uma pesquisa que eu trouxe para vocês aqui, ó, nos Estados Unidos, foi feito lá no Texas, na medicina, na universidade lá do Texas. Separou 24 pacientes, 12 receberam esse mineral. Olha o que que o doutor falou. Os dados sugerem que o magnésio são seguros e pode ser benéfico para o tratamento do paciente com fibromialgia. O cérebro é 80% água, o músculo é 70% água. Agora você vai conduzir os minerais, vai ajudar o seu cérebro a perder essa memória de dor e você tem o principal mineral para fazer o relaxamento. E mais, você falta, talvez você não dorme muito bem como a Ana, né? Então, quando você tem um sangue oxigenado, rico em minerais, isso quer dizer que é mais minerais chegando aqui. 20% da nossa circulação acontece aqui, ó. Aí você tem mais oxigênio, mais minerais e vai estimular os neurotransmissores. GABA e melatonina. Melatonina regula o seu sono e GABA faz você dormir profundamente. É muito bom dormir. É muito bom dormir. Eu gosto mais de dormir mesmo, sumido, assumidaço, mas dormir com qualidade. Aí a gente amanhece bem. Eu já amanheço 220, já faço o café da manhã, já faço o café da manhã da minha esposa, já lavo o que tiver que lavar. Eu gosto é assim, dormir bem. E eu acho que todos têm que dormir bem, mas não precisa de remédio. Você consegue deixar o seu organismo assim. Viu só quantos benefícios? E o que que você teve que fazer? Toma água, que você já toma. Não precisa mudar o seu hábito. Talvez você vai ter que melhorar o seu hábito. Cada pessoa tem uma quantidade de água para tomar. Não caia nessa de 2 litros de água. Isso aí, Jesus, olha, até a Organização Mundial da Saúde já falou que está errado isso aí. Então, como que nós fazemos? Olha só,
A pessoa que te convidou, ela vai fazer uma ficha de pesquisa de saúde familiar. Não é só ajudar você, não. Ajudar a família toda, assim como nós ajudamos a Ana. Primeira coisa, fazer a ficha de pesquisa de saúde. Aí você fala, eu quero esse dispositivo. Por que que eu não vou falar o preço? Porque a pessoa vai fazer uma entrevista, talvez você fica fora de casa o dia todo. Talvez a sua família quase não fique em casa. Então ela vai conversar para entender qual o modelo que vai adequar mais à sua rotina. Quando o dispositivo chegar na sua casa, e todos os filtros nós atendemos, que nós temos um adaptador, mas 100% dos filtros a gente atende, tá? Quando chegar na sua casa, olha que interessante. Tá preparado? 60 dias de acompanhamento. Algum médico te ligou? Algum farmacêutico te ligou? E aí, você comprou um remédio aqui também? Não, mas nós acompanhamos as pessoas por 60 dias. Para ver se funcionou, a pessoa vai te passar uma receita, um protocolo de hidratação. E aí ela vai te ligar para ajudar você a se adequar a esse protocolo. Não é que você vai tomar 10 litros de água, não, viu? Não é isso, não. Mas você vai adequando o seu protocolo, ou melhor, você vai adequando a sua vida ao protocolo, a essa receita que ela vai te passar. Então, ela vai te acompanhar para ir monitorando. Tem uma pessoa que eu ajudei, ela tem um supermercado. E aí, você acha que ela toma água direito? Eu puxei a orelha dela. Eu falei, você não quer me devolver? Se você quiser me devolver, me devolve, não tem problema não. Não, não, tô gostando. Eu falei, mas você não tá tomando direito. Ela, não, não, eu vou fazer certo. Então, sabe, a gente quer ajudar, mas se a pessoa não se ajudar, olha o que que a Ana falou aqui, todos fazem certo, o resultado tá aí. Aí eu dei um chacoalhão nela. Ela falou, "Não, agora ela está fazendo certinho, né? Não é assim de um dia para o outro, a gente sabe disso. Por isso que nós acompanhamos para que aos poucos você consiga chegar ao resultado, mas todos têm resultados fazendo o uso do jeito certo, tá bom? Por isso que a pessoa vai te acompanhar. Deixa eu ver aqui se tem alguma dúvida. Sofri de intestino preso, a Zélia falou aqui, gastrointestinal. Porque o homem é assim, agora eu tenho que parar de falar aqui para me ler aqui, né? Não, a gente confunde tudo. Eu fiquei mais de 7 anos sem dormir. Eze Salles, meu Deus do céu. Ó, a Nete falou aqui, ó, é verdade absoluta. Meu marido tem esclerose lateral amiotrófica e está muito melhor hoje. Ô, Nete, vê se acha meu contato aí pra gente conversar. Que legal, olha que bom. Tem uma pessoa de 92 anos que melhorou o problema no joelho. Ajuda na pressão arterial, Estela. Vamos falar para a gente finalizar aqui? Estela, lembra que eu falei da imunidade? Que precisa de hidratação, oxigenação? Todo o sangue, ele vai acumulando sujeira. Então, os rins, fígado e intestino têm que funcionar bem. Nós vimos aqui que esses três órgãos vão funcionar bem. E aí a sujeira vai embora. Colesterol, triglicéridos, essas coisas, a sujeira do sangue vai embora. Agora, se você ficar alimentando errado, não vai ajudar tanto. Mas se você contribuir com alimentação, atividade física, você vai ficar livre do remédio da pressão. É sério. Agora, quem tira remédio é médico, não sou eu. Então, ele vai acompanhando ali, né, a pressão controlando e aos poucos ele vai tirando a medicação, tá? Então, vai limpar o seu sangue, vai ficar na viscosidade correta. Eu sei que ninguém fala isso, mas o sangue tem a viscosidade. Então, esse projeto diminui a viscosidade do sangue, isso quer dizer que toda a sujeira foi embora, está correndo melhor pelo seu organismo. Não tem por que o coração mandar uma pressão, né? Porque agora o sangue está indo por toda a parte do seu corpo, extremidade, acabou má circulação, né? E por aí vai, são vários benefícios, né? Nós hoje, hoje nós focamos na fibromialgia, né? E entre outros problemas que a família da Ana tinha. Eu não vi nenhuma pergunta, a não ser essas que eu respondi, né? Dúvidas, fale com a pessoa. Fale com a pessoa que te convidou, viu, pessoal? Fale com a pessoa que te convidou. Se você achou esse link num grupo, manda o WhatsApp para quem colocou no grupo lá o link, tá? Porque a pessoa já está sabendo como fazer a ficha de pesquisa de saúde. Eu estou de plantão hoje, então se alguém tiver dúvida, é só mandar, eu ajudo, eu esclareço, mando um áudio. Eu quero ajudar para que todos tenham saúde e qualidade de vida. A gente vai envelhecer.
mas nós vamos envelhecer com saúde e qualidade de vida, porque a gente merece, né, Irene? A vida já é muito louca, a gente ficar com dor, falta de sono e intestino que não funciona. Não, não, vamos levar a vida assim, alegre, feliz. Com esse projeto você vai conseguir, viu? Não tá longe, não, tá perto. A Ana falou do gasto que ela tinha ali, né? Vou te dar uma dica. Em 2 meses ela já paga esse projeto. Lembra que ela falou? Em torno de R$ 500 ela gastava por mês. Isso, eu falo desse projeto porque um dura a vida inteira, o outro você troca de 3 em 3 anos. E além disso, é acessível a todos. Vê aí se tem algum milionário. Só pessoas assim como nós, trabalhadores que queremos ter saúde e qualidade de vida e não gastar dinheiro com farmácia, né? Claro que, igual eu falei, nada contra, mas se a gente puder evitar é melhor, né? Muito obrigado a todos vocês, fico contente, tá? De coração por você ter organizado a sua rotina, né, e vindo aqui me apoiar. Você que é o nosso convidado também, valeu, viu? Muito obrigado. Você que deixou seu comentário aí no YouTube, valeu mesmo. Muita gente, hein? E terça-feira que vem eu acho que eu estou de volta, mas a gente vai conversando, tá bom? É isso aí. Muitas pessoas me procuram nas consultas, né? E eu falo muito da água. Mas não é só a água. Eu não sou assim. Eu sei que tem pessoas que vão precisar de algo a mais. Mas se você fizer certinho, aí depois a gente faz uma avaliação para ver se necessita de algo. Mas você viu o que que o marido da Ana fugiu de uma depressão, sumiu a depressão fazendo todo dia do jeito certo. Então, eu acredito muito nesse projeto e eu quero que você tome uma decisão, tá bom? Muito